Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que vem tratando sobre apologética, sobre a defesa da fé. Nós temos repetido constantemente isso para que fique gravado na sua mente. Apologética. A argumentação fundamentada dentro da palavra de Deus em defesa dos princípios e da fé cristã. Apologética. O título do trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtítulo fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já estudamos 4 valiosíssimas lições, das quais 3 tratam sobre sutilezas de Satanás. Nós vimos a sutileza da banalização da graça, nós vimos a sutileza da imoralidade sexual e nós vimos na semana passada a sutileza da normalização do divórcio. Nesta semana o assunto trata da sutileza do materialismo e do ateísmo. Eu havia prometido para vocês que apresentaria algum conteúdo, alguns livros para que vocês pudessem tomar como base, né? Eu quero aproveitar para dizer para você que se inscreva no canal. Vá lá, se inscreva, comente, compartilhe, curta, se inscreva. Este é o nosso o nosso quarto vídeo da semana. É o nosso quarto vídeo da semana. Tem mais 2, né? A sexta e sábado. E temos 3 para trás. Então, você assistindo esse, saiba que você tem mais 3 para trás, segunda, terça e quarta, e você ainda tem sábado, sexta e sábado para assistir. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero indicar para você alguns conteúdos para serem utilizados nessa semana, para serem consultados nessa semana. Aqui eu tenho o Dicionário Teológico Edição de Bolso, onde você vai ter os conceitos de ateísmo e de materialismo. Igualmente eu tenho este breve dicionário de teologia. Aqui você já vai ter mais bem fundamentado o ateísmo e o materialismo e suas ramificações. Neste aqui nós temos resposta às seitas. De Gênesis a Apocalipse, o que as seitas utilizam ou fundamentam, os modismos dentro da Bíblia Sagrada, você tem aqui o que eles dizem, o argumento deles e a refutação teológica. Eu indico esse livro para você. Eu tenho aqui Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismos. Que aqui neste meio estará também tratando do ateísmo. Apesar de ateu ser a ausência de Deus, se eu não acreditar em Deus, a expressão Deus nesse contexto deve ser estudada, porque alguém, quando nega a existência de Deus, acaba criando um sistema de crença. Então a gente trabalha com isso aí. Tenho aqui um livro, que foi um dos primeiros que eu adquiri, Seitas e Heresias. Ele vai ter uma relação de muitas seitas. Ele vai falar sobre várias aqui, ó. Aqui tem uma relação de alguns. Então você vai ter a base histórica, você vai ter a base teológica, quem são os seus fundadores, o porquê, etc. Eu tenho aqui Heresias e Modismos, do pastor Ezequias Soares. O anterior também, não, é de Raimundo de Oliveira, o anterior. Esse aqui é do pastor Ezequias Soares, que é membro da Assembleia da Academia Brasileira de Letras Evangélicas, pastor Ezequias Soares. Nós temos falado muito o seu nome nesse trimestre. É uma análise crítica das sutilezas de Satanás. Olha que interessante. Uma análise crítica das sutilezas de Satanás. Então, você veja que está totalmente de acordo com o contexto do trimestre. Nós temos aqui Manual Prática de Teologia, editado pela Central Gospel. Este aqui você já vai ser na linha contrária. Como tem o ateísmo, aqui nós vamos ver a existência de Deus revelada, declarada, comprovada e assim por diante. Você vai ter aqui, já deixei até marcado aqui no meu, onde é que está o assunto. Aliás, todos os livros estão marcados. Eu primeiro olho, aí a partir daí eu reestudo o assunto. Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã. Olha que legal. Nós temos um livro também da Central Gospel que trata sobre apologética, que é o que nós estamos tentando fazer. Tentando levar você a entender que você tem que fazer a defesa da fé. Então está aqui o livro. E temos ainda Deus em 12 lições, que também trata sobre a teologia própria.
rebatendo aqueles que dizem que Deus não existe. Aqui está ao contrário, mostrando que Deus existe. E indico para vocês este livro aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do judeu Meir Perman. Quando esse livro foi editado, deixa eu ver o ano da edição dele, 1997, já era a 25ª impressão, e nesta impressão já tinha mais de 100 mil exemplares vendidos. Este aqui, ele hoje tem outra capa. Esse aqui é capa dura, é uma relíquia para mim. Aqui é um curso de teologia em miniatura. Se você tem vontade de ter nas mãos o conteúdo de um curso de teologia, adquira este livro. E ele já vem bem explicado aqui, ó, dirigentes de igreja que querem ensinar sobre um assunto, ele tem já a linha organizada dentro de uma sistemática muito bem colocada. Então, este é o conteúdo que eu separei para a aula do próximo domingo. A princípio, à medida que a gente vai estudando, a gente vai lembrando de mais alguma coisa e vai na biblioteca, que não é essa aqui atrás de mim, essa daqui é uma biblioteca jurídica. Aqui tem alguns livros teológicos, mas é porque eu estou fazendo consulta. A minha mesa aqui também está cheia de livros, deve ter uns, sem exagero, deve ter uns 40 livros aqui na minha frente, é porque vocês não estão vendo. Então, toda vez que tem uma dúvida, eu vou lá, consulto e depois digo, ó, foi aqui que eu encontrei, tá bom? Então aqui está a nossa indicação de livros. Vamos agora para o nosso conteúdo. Lição de número 5, que trata da sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós já lemos na segunda-feira que Deus se deu a conhecer ao mundo. Deus existe, se deu a conhecer ao mundo. Nós lemos na terça que Deus se revela graciosamente ao ser humano. Deus se revelou a Abraão. Nós lemos na quarta que a sabedoria do mundo fez os homens tornarem-se loucos. São tão inteligentes que disseram que Deus não existe. Descobrem tanta coisa. Eu estou acompanhando uma adolescente que está estudando a história da aviação. Está estudando sobre Santos Dumont. E toda aquela história dos dirigíveis, da descoberta do gás hélio e etc. Aí a gente admira-se o quanto Santos Dumont e vários outros homens foram inteligentes ao ponto de criarem algo que planava sobre o ar, o airplane, ou seja, o avião. Mas os homens são tão inteligentes que criaram o avião, criaram a lâmpada, criaram o celular, criaram a internet. Já tem aí a grande discussão do buraco de minhoca, tem a discussão aí do tempo e do espaço, e etc. Tem muita coisa aí. Descobrir a velocidade da luz no espaço, descobrir a velocidade do som e etc. Mas este conhecimento do homem, para alguns, tem os tornado louco. Por quê? Porque dizem que Deus não existe. Então nós falamos sobre isso ontem. Hoje, quinta-feira, nossa leitura será na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, que diz a epígrafe: o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Eita! Vamos ler o texto aqui, fazendo uso da Bíblia de Estudo Defesa da Fé, da CPAD, edição revista e corrigida, que é a edição original dos cultos, oficial dos cultos da CPAD, da CGADB. E vamos ler o texto aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Preste atenção aqui, por favor. Nos quais o quê? Paulo está falando ali sobre o Cristo, o único Senhor, e sobre o ministério de Paulo. Então, ele vai falando sobre Cristo ali, lá na frente ele vai falar sobre o seu ministério. Aí ele sobre Cristo vem e diz, mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que perdem, está encoberto. Os que se perdem, está encoberto. Aí ele diz, não, nós pregamos, eu sou ministro, eu estou pregando o evangelho. Nós estamos anunciando que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus virá buscar, arrebatar a igreja, etc. Aí ele diz bem assim, mas infelizmente alguns não recebem. É a paráfrase do texto que eu estou fazendo. Aí ele diz bem assim, mas quem é que não recebe? Aí ele mesmo diz no versículo número 3, os que se perdem. Para os que se perdem, o evangelho está encoberto, ou seja, não conseguem ver. Vez por outra eu encontro alguém que diz, olha, eu não entendi nada, eu fico preocupado. Porque Lucas 24 e 45 diz que ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se a pessoa não compreende as Escrituras, é aquela pessoa que a gente deve fazer o possível para que ela venha entender, para que o seu coração abra. Mas vamos à frente, que nós estamos aqui tratando sobre ateísmo. Aí nós entramos no versículo 4, que é o versículo que nós vamos ler, diz assim,
Nos quais, quer dizer, aqueles que têm a mente coberta, que não conseguem ver os que se perdem, aí diz, os quais o Deus deste século, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, cegou os entendimentos dos incrédulos. Gente, não sou eu quem estou dizendo, não, é o texto bíblico. Quem não crê é incrédulo, e o incrédulo realmente não compreende. Eu lamento dizer, se alguém diz, não, eu não creio nisso não, pronto, você é incrédulo. E se você é incrédulo, você não vai compreender, ponto final. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Ou seja, a luz do evangelho da glória de Deus é Jesus. Se não consegue reconhecer Jesus como Deus, se não conseguem reconhecer Jesus como Senhor, eles logo não reconhecem a Deus. É muito bonito alguém dizer, não, eu creio em Deus, Deus é Senhor. Não, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, Deus criou tudo. Sim, mas e Jesus Cristo, seu único Filho? Aquele que foi enviado por Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se o homem não reconhece Jesus como Deus, vou ler o texto mais uma vez. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Tradução Revista Almeida e Corrigida. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. Dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, não clareie, não fique nítido, a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Ou seja, o evangelho da glória de Deus é Jesus Cristo. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, existe um trabalhar disfarçado, sutil é a palavra correta, nos dias atuais. Sempre existiu, mas nos dias atuais eles são mais ativos, são sutis, porém mais ativos. Nesse trabalhar, você tem embalagens de qualquer produto, e nas embalagens dos produtos vem mensagens, sejam escritas ou sejam em fotografias, que afasta o homem desse caminho de Deus. Você não vê uma mensagem, um sabonete falando que Jesus é Senhor. Não, o sabonete ele te leva para outro campo, ele te leva para o hedonismo. Aí se você tem curiosidade, estuda aí o que é hedonismo, aí você vai entender. Você tem mensagens que tratam de alimentos, embalagens de alimentos. As embalagens de alimentos não afirmam que Deus é Senhor. Ninguém ali vem dizendo que foi Deus quem criou isso e por esse motivo está chegando na sua mesa. Não. Ali vai tratar da necessidade do ventre, do prazer do ventre em adquirir aquele alimento. Quando você vai para as roupas é que bem dizem que Deus não existe. As roupas é que levam você para um sentido de que você é empoderado, que você é empoderada, que você pode fazer o que você quiser, porque é o seu corpo, e o seu corpo fica melhor dessa forma, fica melhor daquela forma. Aí nós já entramos pelo caminho do materialismo, porque você pode apalpar, você pode pegar a roupa, então você pode sentir, você pode ter prazer, é diferente do fato de você não ver a Deus, de você entender que Deus é abstrato e que nunca poderá pegá-lo, neste sentido do materialismo, dando ênfase justamente ao ateísmo. Sendo assim, é obrigado que nós entendamos que os filmes, que os livros, literatura então é o que nós mais temos. As literaturas têm confrontado as nossas crianças nas escolas, que são uma folha em branco, cujo conteúdo está sendo colocado agora, para trazer para nossas crianças fortemente essa ideia. Deus não existe, o que existe é a matéria, ou seja, ateísmo e materialismo juntos no mesmo assunto passado às nossas crianças, sem falar de outros temas mais que nós já discutimos aqui, como algumas questões de gênero e aí por diante. Você precisa entender que sutilmente Satanás tem cegado o entendimento das pessoas nos últimos dias. Você não vê nada na mídia, quando você liga a televisão ou assiste um filme, que glorifique a Deus. Nada, pelo contrário. O que você vê coloca Deus bem distante. Comentei há poucos dias sobre o lançamento do Thor, eu acho que é o 4º filme do Thor, e no lançamento do Thor o que bem tem são atrizes que entram pelo caminho do lesbianismo, são desrespeitos
a população assistindo, pois homens ficam nus, o jogo de palavra é um jogo de palavra insinuante. Você não vê nada acerca de Deus. Pelo contrário, Deus no filme é alguém que pode morrer. Deus no filme, porque o Thor é um Deus, o irmão de Thor é um Deus, o pai de Thor é um Deus. São pessoas que podem morrer, que podem furar o olho, que pode ser preso, que pode perder o poder. E o que é isso? É justamente uma ideia que desconstrói a ideia de Deus. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, porque os crentes, segundo Lucas 24:45, eles conseguem compreender as Escrituras. Legal, né? Amanhã, querendo Deus, pois o vídeo já começa a ficar extenso, veja outros temas que nós temos aí, mas esta reflexão tem que ser pequena. Amanhã falaremos sobre Deus é o Criador de todas as coisas. Hoje é somente para lhe dizer que se você não crê, se preocupe, porque segundo a Bíblia Sagrada, não segundo eu, pelo amor de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, você é incrédulo. Então vamos crer, vamos conhecer, vamos estudar, vamos compreender. Deus te abençoe. O que você acha acerca desse assunto? Deixa aí o teu comentário, eu quero saber qual é a tua opinião. E manda para alguém aí, ó, compartilhe, curta, manda para alguém, se inscreve no nosso canal. E até amanhã, querendo Deus, e até domingo na Escola Bíblica Dominical, querendo Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.